Bom, acho que já dá para a gente começar, né? Então, quem tiver com a sua Bíblia aí pode abrir. Quem não, é só acompanhar a leitura. O estudo hoje é mais um nessa parte que nós vemos do cuidado que Jesus tem conosco. Em meio às adversidades, em meio às coisas que vão contra nós, em meio a coisas inesperadas e que não são surpresas tão agradáveis. E o texto, como eu botei aí na chamada, é baseado em João 14. Provavelmente a gente não vai conseguir ler o capítulo todo nessa. Então, inicialmente o objetivo de hoje é a gente estudar do versículo 1 ao 14 e numa próxima oportunidade a gente vai do 15 ao 31. Bom? Vamos começar a leitura. Palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14. Valeu, Wagner. Oração aí. Oração. Opa, boa, pastor. A responsabilidade só aumentando. Vamos nós. Que Deus nos abençoe. Bom, como eu falei, Evangelho segundo João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejai vós também. Mesmo vós sabeis onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Vamos orar, agradecer. Ô pastor Edu. Vamos orar, agradecer essa porção da palavra, agradecer a bênção que é termos a Bíblia disponível. E para Ele também dirigir esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela Tua santa palavra, Deus, que o Senhor preservou até hoje para nós, aonde o Senhor se revela, Deus. Aonde o Senhor, que é eterno, que é infinito, se revela a nós em palavras de homem, Deus. Assim como uma babá tenta explicar para um bebê que está balbuciando, essa é a imagem que eu vejo quando leio a Tua palavra. O Senhor, na Tua infinitude, se mostrando para nós de um modo compreensível, Pai. Agradecemos pela internet, agradecemos pela bênção de podermos estar usando esse veículo. Peço que o Senhor esteja na condução desse trabalho, tanto nos meios físicos, digitais, como também no espiritual, Deus. Que em nome de Jesus, o que eu venho a falar aqui
seja o Espírito Santo ministrando e que eu não traga confusão, Deus. E que em nome de Jesus o Senhor ilumine tanto a minha visão quanto a de quem está assistindo, para que nós possamos compreender mais da Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai. Te entregamos esse momento. Amém. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é algo que nós já fizemos na terça-feira. É um método de estudo chamado OICA. O que é o OICA? OICA, ele é uma sigla. E por que esse método? Porque a palavra, até como diz Pedro, ela não é de interpretação própria. A gente tem que compreender que tipo de texto está sendo escrito, que tipo de texto nós estamos lendo, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu. E a gente também tem que ter em mente coisas como, por exemplo, o Espírito Santo é o autor primário das Escrituras. Homens escreveram, mas todos eles que escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo. É o próprio Deus se revelando nas Escrituras. Temos que ver também para quando foi escrito, para quem foi escrito, qual as circunstâncias, qual a cultura da época. Não que a palavra de Deus ela se molde à cultura, ela é acultural, ela está acima disso. Porém, você conhecendo a cultura, você conhecendo os modos, os meios e costumes daquele povo, fica mais fácil de compreender e aplicarmos. Então, o que é o OICA? O OICA ele é uma sigla, como eu já falei. E o O significa observação, o I significa investigação, o C significa correlação e o A aplicação. Gente, o que é? Você lê, observa o texto, acaba observando coisas que chamam a sua atenção, destaca, escreve no papel, marca na Bíblia, como eu gosto de fazer. A minha Bíblia de trabalho mesmo é toda riscada, pintada e riscada. E aí as coisas que te saltam aos olhos, você põe em destaque. E aí nós vamos para o I. Depois da leitura a gente vai para o I. O que é o I? Investigação. Essas coisas que chamaram sua atenção, nomes, fatos, locais, palavras que nós não conhecemos, nós vamos investigar. Nós vamos investigar essas palavras, nós vamos investigar quem escreveu, nós vamos investigar para quem que foi escrito, em qual época, qual o objetivo daquela, porque não é assim, do nada Jesus está andando e solta alguma coisa. Não, tudo tem uma correlação. Assim como também as cartas não são coisas do nada, elas são respostas a algum problema. E aí depois nós temos a correlação. A correlação ela faz com que todo o texto se harmonize. Outro preceito que nós temos que ter é que a Bíblia ela é inerrante e ela não se contradiz. Ela é harmônica do início ao fim. Então, esse texto que nós vamos ler, ele tem que ter uma correlação com os outros. Falando mais ali em relação ao capítulo, por exemplo, que nós vamos ler, nós temos que ver como ele se com o capítulo 14, com o 15 e com todo o livro e toda a escritura. Se nós entendermos alguma coisa que vai contra o que a própria escritura diz, depois deu uma pequena pausa aqui, eu não sei nem se vocês perceberam, deu uma queda aqui muito rápida, mas já voltou. Eu estava falando aqui no OICA, observação, investigação, correlação e aplicação. E aí, depois que nós fizemos isso tudo, depois que nós observamos o texto, depois que nós investigamos o texto, depois que nós correlacionamos o texto e entendemos ele no seu contexto, nós aplicamos ele à nossa vida ou situação. Essa questão de contexto ela é muito séria, porque muita coisa errada que é ensinada é em cima de texto fora de contexto, versículo solto. Então nós vamos fazer isso nesse estudo. Nós já fizemos isso sem nem perceber, mas eu quis, como é um estudo bíblico, falar esse método, que isso vai ajudar muito a vocês na interpretação. Quem já conhece, ótimo. Quem não conhece, que passe a aplicá-lo agora. Estou tentando falar da forma mais simples, justamente por isso. Então vamos começar.
a observação. A gente já começa a observação desse texto com uma expressão de Jesus. Jesus falando: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Mas por quê? Por que Jesus do nada começou e por que esse capítulo começa assim? Então, nós vamos fazer uma correlação com o 13, que é o mais... O que estava acontecendo ali? Jesus ali, ele estava já nos seus últimos dias. Jesus sabia, ele estava na sua última Páscoa, ele sabia que aquela Páscoa seria a sua última, que em poucas horas ele seria crucificado, porque Jesus é Deus. Jesus é homem-Deus, ele é onisciente, ele sabia do que ia acontecer. Então, qual é o quadro que se desenhava ali? Boa, Paulo. É isso aí. Qual é o quadro que se desenhava ali? Jesus, ele estava preparando, ele estava provavelmente na casa da mãe de João Marcos, isso eu não tenho como afirmar, faltou um pouco de investigação, mas os comentaristas falam isso, ele estava em um local com os apóstolos e alguns discípulos. E aí, o contexto é o seguinte, isso era uma tarde de quinta-feira, estava preparando a Páscoa, quando, de repente, nessa preparação, há uma disputa de discípulos. Ou seja, Jesus entrou em Jerusalém, teve aquela história toda da parte do domingo de Ramos e tal. Jesus, 3 anos com eles, fazendo milagre, mostrando que a humildade é um dos frutos do Espírito Santo, embora não tivesse ainda esse termo, mas já era algo que você vê na toda a trajetória de Jesus, a humildade, e aí os discípulos começam uma disputa para saber quem era o maior, quem era mais. Isso aí a gente encontra lá em Lucas 22, do 24 ao 30. Isso aí nos traz luz quando a gente vê o lava-pés, porque realmente quando a gente lê o lava-pés assim meio solto, a gente sabe que houve a necessidade de Jesus mostrar que ele era o servo, mas era humilde. Mas esse detalhe que Lucas nos mostra, nos dá riqueza a isso. Quer dizer, ali no seu momento, na sua ceia, ele ainda dá mais uma lição para os seus discípulos. A lição da humildade. A lição de que o mestre ele tem que servir. E ele acaba concluindo falando que o maior serve ao menor. E ele mesmo dá o exemplo dele. Eu estou aqui na mesa, mas eu vou servir a vocês. Então nós temos o lava-pés, nós temos essa discussão dos discípulos, dos apóstolos, nós temos o lava-pés, temos a ceia e durante a ceia, oi Jessiquinha, bem-vinda. Durante a ceia, o traidor é indicado. A história de Judas, o diabo já tinha tentado Judas. E aí, durante a ceia, no capítulo 13, nós vemos que Jesus fala que haveria ali um traidor, os discípulos ficam chocados sem saber quem era o traidor, e aí ele dá o pedaço de pão para Judas e manda Judas sair. Judas saiu, foi fazer o que tinha, e aí a palavra diz que o diabo entrou nele naquele momento, e aí vamos continuar a história. Nós falamos aqui em disputa entre os discípulos, nós falamos no lava-pés, falamos na ceia, estamos na ceia. E aí, na ceia, ainda tem Pedro. Pedro aqui em especial, nós temos 2 momentos. O primeiro do lava-pés, em que há um 880, como é bem o estilo de Pedro. Pedro no lava-pés diz que ele não vai lavar o pé. Que ele não vai fazer isso porque ele não serve. Eu vou até dar uma lida aqui rápida, só nesse trechinho aqui do lava-pés. O versículo 6 do capítulo 3. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus, e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. E aí, Pedrão, não vai lavar meu pé. Depois, não, eu quero banho, eu quero tomar, eu quero que lave a cabeça. Aí Jesus, espera aí, filhão, não é assim. Não é assim. Quem já tomou banho não precisa, tem que lavar os pés. Quem já tomou banho e tal. E esse era Pedro.
E aí Pedro, no final, mais uma vez, uma bravata dele, ele diz que quando Jesus anuncia, no finalzinho do 13, que ele teria que morrer, que isso ia acontecer, e aí Pedro fala no versículo 37 do capítulo 13: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Aí Jesus responde: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me estiverem negado 3 vezes. Então, esse é o contexto do capítulo 14. Começamos assim: os discípulos com disputa, os discípulos têm a sua última lição, que é a lição de humildade, o traidor sendo revelado, isso já desestabilizou, eles ficaram meio sem entender. Pedro falando que eles tinham, mesmo Pedro sendo daquele jeito, Pedro como um líder. Jesus revelando que Pedro negaria e Jesus falando que iria morrer. E então, cara, os discípulos eles ficaram meio que atordoados. Pois uma coisa também dessa correlação é a gente entender o que eles pensavam do Messias à época. Eles tinham a ideia do Messias, do descendente de Davi, mas o descendente legal não, um rei local. Eles tinham a ideia de que Jesus ele iria acabar com o jugo, com a escravidão romana, e que ele seria o novo rei, que ele seria um rei maior do que Davi. E não é isso. E de repente esse rei que veio, a profecia se cumpriu, nasceu de uma virgem, mostra o seu poder inigualável, sem igual até então, e hoje também não tem o poder igual dele, e de repente ele fala que vai morrer. O mundo caiu, o chão se abriu, e os discípulos ficaram atordoados. E é assim que a gente começa o 14. Então vocês vejam que o versículo 1, você lendo ele solto, não faz muito sentido, a gente fica meio perdido. Então não é à toa. Por isso que Jesus vem e fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E esse credes é justamente passando uma segurança. Jesus ali, ele está começando com um conforto tanto espiritual quanto um conforto emocional. O espiritual garantindo que Deus sabia o que estava fazendo, que Deus ele tem o futuro, ele tem tudo, ele tem a história nas suas mãos, e que tudo que ele faz é bom, e ele tem o controle de tudo. E o emocional, que aquilo era necessário, que aquilo precisava ser feito. E aí, ele ainda continuando nesse precisava ser feito, ele vai falando ao restante do capítulo. Nós podemos, até para facilitar, dividir esses 14 versículos em 5 partes. E as partes são as seguintes. A gente tem o versículo 1, que é a introdução dele e Jesus começando a tranquilizá-los. A segunda parte seria do versículo 2 e 3. A terceira parte do 4 ao 7. A quarta parte do 8 ao 11 e a quinta parte do 12 ao 14. Então, continuando, a gente já fez a primeira correlação, nós já vimos o motivo por que eles estavam com o coração perturbado, por que eles estavam temerosos, e os motivos não eram poucos. Tá? E a gente vai ver aqui como que Jesus trabalha com eles, como que Jesus os tranquiliza. Ele começa na primeira parte, nos versículos 2 e 3, dando a garantia da morada eterna, dando a garantia de que a casa do Pai, Deus, ele tem muitas moradas, de que Deus é o garantidor daquilo. Que se não fosse assim, ele mesmo teria dito. Ele estava indo preparar. Quando ele diz que ele estava indo preparar, não é bem preparar, construir as moradas, porque da eternidade isso já está feito. Acontece que o acesso a isso, o acesso direto a Deus, foi perdido lá no Éden. Foi perdido pelo pecado. E Cristo é a ponte que nos liga novamente a Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E através de Cristo voltamos a ter a paz com Deus. Romanos 5:1.
Então, o que Jesus está falando aqui é justamente essa parte das habitações, que não é assim uma habitação literal que ele vai construir, é esse acesso que nós tínhamos perdido. E isso ele confirma no 3. No 3, ele além de confirmar isso, ele fala que ele enfatiza a necessidade da morte dele, porque quando eu for e vos preparar esse lugar, virei outra vez. Quer dizer, ele precisa ir, e para ir ele precisa morrer. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejai vós também. Ou seja, ele tem que morrer para fazer essa ponte, para fazer essa ligação. E aí, quando ele vier outra vez, que aí a gente já pode apontar lá para o Apocalipse, na sua segunda volta, ele vai restaurar, ele vai nos colocar em um só, seremos um só junto com ele. E aonde ele estiver, nós estaremos também. O céu, a gente muitas vezes fala que queremos ir para o céu, e claro, o crente tem que ir para o céu. Mas o céu, ele não é o nosso final. O céu é para onde nós, quando morrermos, nossa alma irá e estaremos lá aguardando o grande retorno, o triunfo de Jesus Cristo, a conclusão de tudo isso, a conclusão dessa história. Então, nós estaremos no céu, aqueles que morrerem antes da volta estará no céu, aqueles que morrerem crendo que Cristo é Salvador, né? Estarão no céu, junto a Deus já, junto a Jesus, e aí na sua gloriosa volta haverá a ressurreição dos corpos glorificados, e a restauração e a construção do novo céu e nova terra. Ok? E aí a gente prossegue com Jesus dando essa garantia. E ainda a gente já vai entrar na terceira parte. A terceira parte, Jesus meio que dá uma cutucada. Jesus, ele dava essas, ele gostava de fazer isso para testar os seus discípulos. E aí ele pergunta não, pelo contrário, ele afirma que eles sabem do que ele está falando. Ele afirma, ó, eu falei isso, mas vocês sabem do que eu estou falando, vocês sabem para onde eu vou. E aí Tomézão, o de só tocando nas chagas que eu vou acreditar que é Jesus ressurreto, ele fala que como que a gente vai saber, que ele não sabe para onde vai, e como que ainda mais, como que pode saber o caminho. E aí Jesus mais uma vez vem consolando, mais uma vez ele declara o eu sou. Essa é a sexta declaração no livro de João, de Jesus dizendo eu sou. E aí a gente lembra eu sou lá da sarça ardente. Isso aí a gente vê uma equivalência, a gente vê a divindade dele nisso aí, nesses detalhes, nessas sutilezas. E ele responde, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele está reafirmando o que ele falou lá em cima. Ele está falando que ele é o único meio, ele é a forma para o qual nós temos acesso ao Pai e que nele está a verdade. Ele é a verdade. E o caminho, quer dizer, aqueles que não andarem em Cristo, aqueles que não forem, até numa tradução literal mesmo, para dentro de Cristo, não serão salvos. É a única forma, o único caminho é esse. E no 7 ele fala, se vós conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e desde agora o conheceis e tendes visto. Então ele fala para Tomé, olha só, esse tempo todo que eu estou com vocês, se vocês tivessem me conhecido, vocês me conhecem, vocês já teriam conhecido o Pai. Porque agora vocês já conhecem, quer dizer, eu estou aqui esse tempo todo com vocês, a gente já passou por várias coisas, vocês já viram vários milagres, e vocês veem que eu sou a manifestação do Pai. O Pai na terra sou eu. Então vocês o têm visto. E aí Filipe, para remediar, a gente já vai entrar aqui na quarta parte. Filipe, né? Sabe, quando a gente está naquela conversa, e aí você não entende, você faz a pergunta, e aí vem o sabichão e, não, eu entendi, é isso e isso. Filipe faz mais ou menos esse papel, que Filipe vem e fala, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta, quer dizer, é só o Senhor me mostrar o Pai. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, a gente só quer ver o Pai. O que Filipe estava querendo ali?
Filipe, ele estava esperando provavelmente aquela mente judia que eu falei no início, do rei que eles estavam esperando, uma manifestação gloriosa, algo tipo sarça ardente, tipo coluna de fogo, algo que eles conheciam da lei. Por quê? Porque eles, todo judeu, ele é conhecedor da lei. Ele, ainda mais naquela época, eles até os 12 anos, eles andavam com os fariseus, eles eram estudados, eles entendiam da lei, eles tinham que entender. Então eles sabiam da manifestação, eles sabiam que Deus, como Deus se manifestou antes de Jesus. Então provavelmente é isso que Filipe está invocando. Ele queria isso meio que sendo mais legalzão que Tomé. Só que aí ele toma mais uma vez na cabeça, desculpe o termo, mas é o que acontece. Filipe aqui querendo ser mais esperto que Tomé, Jesus vai lá e ensina ele, dá mais uma lição muito forte para ele. Jesus responde para ele o seguinte: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, vê a mim e vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Quer dizer, vamos ver. Foram 3 anos de Jesus com os discípulos. Os discípulos viram Jesus acalmando 2 tempestades, pelo menos isso nos é relatado, podem ter tido outras. Viram Pedro andando sobre as águas, viram 2 multiplicações de pães, viram no total, que são relatados na Bíblia, 37 milagres, e milagres grandiosos que não foram feitos por ninguém, que nem vai voltar a ser. Por exemplo, ressuscitar. A gente tem algumas histórias de ressurreição, mas ninguém ressuscitou um morto depois de 4 dias. Então as obras e os feitos de Jesus foram extraordinários. Tanto que João, no encerramento desse evangelho, ele nos diz que muitas outras obras ele fez, mas não haveria livro que coubessem as obras, mas nos foram relatados esses milagres. Então tudo isso aconteceu e Filipe ainda meio que duvida. Então por isso que Jesus, mesmo em amor, o repreende dessa forma. Então ele ainda continua aqui no versículo 11. Ele continua no versículo 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então aqui Jesus está fazendo um comparativo, justamente linkando, fazendo uma ligação com o que ele pensava, com o que Filipe, no seu entendimento judaico, pensava, com o que ele fez. Nós até falamos no estudo de terça-feira que Mateus ele usa muito o Antigo Testamento para evidenciar Jesus. Por quê? Porque Mateus queria provar aos judeus que Jesus era o Messias da profecia. Então, isso aí mais uma coisa corrobora com aquilo que eu falei, que eles conheciam a profecia, conheciam as manifestações de Deus, e eles queriam um rei local, um rei que resolvesse o problema da escravidão. Só que Jesus, o reino dele é acima disso. O reino dele é espiritual, é universal. Então, Jesus ele pega e meio que responde, ele responde a pergunta de Filipe, fazendo essa comparação. Quer dizer, os sinais que Filipe queria foram vistos, foram mostrados ao longo desses anos em que eles estiveram juntos. E aí nós já vamos entrar na última parte desses 14. A última parte são os versículos 12 e 14, que falam o seguinte: na verdade, vos digo que quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então vamos compreender aqui. Então até agora nós vimos que os discípulos eles estavam abalados emocionalmente e espiritualmente, porque o Messias, que eles tanto esperavam, que vai morrer,
eles tiveram nessa mesma noite a revelação do traidor, algo que eles não esperavam, e eles tiveram também Pedro, que era um líder, sendo revelado por Jesus de que Pedro iria trair Jesus. Então houve um abalo. E aí Jesus veio consolando, como eu já falei, consolando espiritualmente, consolando emocionalmente, e ele termina essa primeira parte do capítulo 14, nessa parte desse emocional, falando da sua vinda e já falando da igreja, do trabalho para frente. Jesus aqui ele já meio que antecede a igreja primitiva. Por quê? Porque ele fala que, na verdade, aquele que crê, ele está falando para os discípulos isso inicialmente. E aí, quando a gente for fazer a aplicação, a gente vai jogar para o nosso tempo. Ele ali está falando para os discípulos que estavam com ele naquele quarto, naquele local. Que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores. Maiores, porque eu vou para o meu Pai. Então vamos entender isso aqui nesse método que nós falamos no Oika. Esse é um versículo que ele é usado muitas vezes para trazer, podemos dizer, um jugo para a gente, um jugo desigual para a gente. Por quê? Porque se você ler ele fora do seu contexto, fora do que está o circundando, fora do contexto do livro, acaba tendo aquela história de que você vai fazer coisas maiores que Jesus, e se você não fizer coisas maiores que Jesus, obras maiores que Jesus, é porque você não tem fé. E isso aí traz um problema pelo seguinte: você não vê na história da Bíblia, você não vê na história da igreja, ninguém que tenha feito obras maiores que Jesus, e nem haverá. Outro conflito que tem é se a gente for lá em João 13, deixa eu ver aqui. Eu vou achar aqui na outra. Em João 13, quando ele está conversando com os discípulos, só um momento que eu vou pegar aqui. Ele diz que não pode, o escravo, não pode o servo ser maior do que o seu senhor. Só um momento aqui. E como a gente falou no início, a Bíblia ela não pode se contradizer. Se Jesus fala que não tem como você ser maior, como é que aqui ele ia falar isso? Então, nós já vamos explicar o que são essas obras maiores. A gente está falando aqui do versículo, no capítulo 13, versículo 16. Vou dar uma lida aqui rápida. 13:16, a palavra de Deus nos diz: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, essa é a primeira coisa, a correlação, o contexto bíblico. Nós não somos maiores do que Deus, nós não somos nem iguais a Deus e a Jesus. Nós só temos permissão hoje de estar na presença do Pai, porque nós, pela graça, o sangue de Jesus nos reveste. Como eu costumo até falar, quando eu oro e me coloco na presença de Deus, Deus não vê o Gleidson pecador, Deus vê Jesus Cristo, porque o Gleidson pecador iria sucumbir na presença de Deus. Então, a nossa salvação, o nosso acesso é garantido por Jesus Cristo. Então, para ter harmonia, a gente precisa entender aqui dentro do seu contexto. E como eu falei, essa parte aqui, ele inicia falando da igreja primitiva, do que vai vir. Então ele diz aqui que, na verdade, quem crê em mim, ele fala para aqueles lá que iam começar a igreja primitiva, que obras maiores farão, e fará obras maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Então esse eu vou para o meu Pai também é algo para a gente, é algo que é chave para nós entendermos esse versículo dentro do seu contexto. Aqui Jesus mais uma vez fala da sua necessidade da morte. E ele já tinha avisado, e ele fala para frente, que são nos versículos seguintes que nós vamos ver na próxima semana, que ele promete o Espírito Santo. Então, para Jesus
Jesus Cristo tinha que morrer. Então, razões assim, rapidamente, para Jesus Cristo morrer. A primeira é o plano da eternidade da salvação. Porque sem Jesus Cristo ter morrido, nós não teríamos acesso ao Pai. O segundo, o pós-morte dele, quando ele vai aos céus, e aonde ele está até hoje, em glória, é descer o Espírito Santo de forma definitiva. Só lembrando rapidamente que o Espírito Santo está presente em toda a Escritura. O Espírito Santo, ele vinha, ele capacitava reis, capacitavam pessoas e iluminava e capacitava os escritores bíblicos. A gente vê, por exemplo, isso lá quando vai começar o tabernáculo, por exemplo. Ali na construção do tabernáculo, Deus fala com... Falando aqui, pensei em outra coisa. Deus fala com Moisés que ele vai capacitar, o Espírito Santo capacita homens para construir aquela obra maravilhosa. O Espírito Santo, embora não fale isso no relato, mas a gente consegue entender que também houve uma capacitação do Espírito Santo a Noé e sua família na construção da arca. A arca é algo tão tremendo que o modelo de embarcação da arca é usado até hoje para navio petroleiro. Navio petroleiro de hoje em dia basicamente é uma arca de Noé. Então você vê a perfeição e a manifestação de Deus, como é que Deus é maravilhoso, como é que Deus ele é o dono da sabedoria, ele não é só sábio, ele é a fonte geradora da sabedoria. Eu não sei você, mas essas coisas me deixam cada vez mais firmes e felizes em Deus. Então o que ele está dizendo aqui é que a igreja de Deus, com ele, com o Espírito Santo e com Deus sendo cabeça, fará obras maiores. Mas que tipo? Amplidão. Nós vemos, por exemplo, Jesus tinha em torno de 100 e poucos discípulos. Se a gente for lá para Atos 2, logo após a descida do Pentecostes, no primeiro discurso de Pedro já foram mais de 3.000, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar isso aqui, para não falar bobagem. Às vezes tem coisa que vem durante... A gente precisa consultar as escrituras para não fugir com a verdade. Sei que foi muita gente, de uma vez só. 3.000 pessoas mesmo, a partir do 37. Atos 2 a partir do 37. Então, a gente já começa a ver, primeira coisa para o Pedro, no seu primeiro discurso, pós-descida do Espírito Santo, já são 3.000. E aí nós vemos a igreja expandida de uma forma espetacular em tão pouco tempo. Jesus ele esteve ali na Judéia, na Galileia, só que os confins da terra é através da igreja, através do Evangelho, da Palavra Viva. Então é esse tipo de obra maiores. Aí você pode se perguntar ou me perguntar, Gleidson, você não acredita em milagres? Sim, milagres ainda existem, mas nós vemos assim no relato bíblico que a ênfase principal não é de milagres o tempo todo, e sim milagres são para testificar alguma coisa, para testificar o próprio Jesus, ele até usou isso, aqui falando com Filipe, para testificar os apóstolos, que o principal, às vezes a gente fica até numa angústia, algo parecido com os apóstolos aqui, querendo um milagre, algo que resolva a nossa vida. Sim, é justo você pedir isso, Deus ele é poderoso para fazer, ele pode atender. Mas se ele não atender também, não é para você ficar triste ou magoado ou ser rebelado para Deus. Não, por quê? Porque o nosso é na eternidade. Um exemplo, a pessoa que tem uma doença ou um problema, ele recebe o milagre da cura, parabéns, mas essa pessoa vai morrer do mesmo jeito. Não vai ser naquilo lá, mas vai ser depois. Então, o que eu estou falando aqui, eu não estou indo contra o milagre. Eu estou querendo tirar um pouco dessa coisa que nós temos de fazer igual Filipe, querer sinal, querer o milagre, mas todo milagre feito aqui, à exceção do milagre da graça, do milagre da salvação da nossa alma, ele vai se acabar, entendeu? Então,
Não estou indo contra o milagre, mais uma vez, para ficar claro. Nem estou falando que milagres não existem. O que eu estou falando é que a nossa ênfase, a nossa obra não tem que ser essa. A nossa ênfase tem que ser na proclamação da palavra viva que salva aquilo que fica, porque a carne morre, a carne é perecível, mas o espírito não. Então, se você morrer em Cristo, amém, você vai estar lá com Ele, você vai estar lá na morada. Se não, danação eterna. Então, essa é a nossa preocupação, tá? E aí, outro versículo também fora de contexto, que é o 13, muito usado fora de contexto, que quando pedires em nome do meu Pai, farei aquilo que seja... Aí falta até de um pouquinho de observação, que é o finalzinho do 13 mesmo. Quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, muitas vezes a gente pensa que fazendo uma reza e no final botar só o nome de Jesus vai. Não. Quando ele diz aqui, ele ainda está falando da igreja. Então tem que ser algo de acordo com a vontade de Deus, algo de acordo com seus preceitos, algo de acordo com a sua vontade eterna, algo que glorifique a Deus. Não é uma pirraça nossa, não é eu agora querer um carro novo. Ele pode me dar um carro novo? Pode, se isso for do agrado dele, como eu estava falando, mas não é porque eu vou pedir um carro novo, por exemplo, e só falar em nome de Jesus, ele vai me abençoar com esse objeto. Não. Aqui as bênçãos podem até ser materiais, claro, porque nós precisamos disso para viver, mas a ênfase é no espiritual, no mundo eterno. Deus, quando vê a gente, ele vê na eternidade, ele não vê apenas nesse plano. Então, nós fizemos aqui o Oika. Nós terminamos de ler essa primeira parte, a gente não vai avançar, o que a gente vai fazer agora é passar uma recapitulada e vai fazer as aplicações. Então, voltando só para fixar a parte do Oika, nós fizemos a observação do texto, nós fizemos a investigação, nós fizemos a correlação e agora nós vamos fazer a aplicação. Nós observamos, lemos o texto todo, nós investigamos o porquê que Jesus, por exemplo, começou com a expressão de não ter o seu coração perturbado, porquê que ele disse da casa, o porquê que ele falou que ele e o Pai eram uns. Então a gente viu tudo isso. E a correlação com o texto que nós fizemos para harmonizar o texto, essa parte, esse capítulo, junto do restante do livro e junto das Escrituras. E qual é a aplicação que a gente pode trazer para os nossos dias? Que a nossa esperança sempre está em Cristo. A gente viu os momentos terríveis que antecederam aquilo ali. Jesus ele já sabia o que ia acontecer. Jesus ele consolou os seus discípulos. Vamos falar para nós, só a parte humana. A gente está 3 anos ensinando, mostrando uma pessoa, algum grupo próximo a nós. A gente está instruindo e está falando o que vai acontecer. E na hora que você mais precisa, você fica só. A começar pela oração, que foi Jesus lá no Getsemane com quem era mais achegado, e eles dormiam. Foram 2 ou 3 vezes. Depois vocês podem confirmar isso no relato mais para frente. Jesus ia orar, quando voltava eles estavam dormindo. Jesus orava, eles estavam dormindo. Houve a prisão. Quando houve a prisão, eles sumiram. Os 11 se escafederam. Sumiram, ficaram com medo. Pedro ainda ficou para perto, olhando, mas negou Jesus. Então, cara, humanamente, isso foi uma traição bem grande. Você está 3 anos com aquele grupo, você confia naquele grupo e quando você mais precisa, você fica só. Mas Jesus Cristo, que é Deus, ele já sabia que isso ia acontecer e já preparou a misericórdia para eles. Ele deu o conforto e mostrou que aqueles homens ia ser o pontapé inicial da igreja, dessa obra maravilhosa e que nós até hoje desfrutamos e que ela atinge o mundo todo. Então, a aplicação para os nossos dias. Que, a exemplo daqueles homens, às vezes nós temos momentos que nós vacilamos.
momentos em que erramos, momentos em que pecamos, momentos em que nos distanciamos de Deus, momentos em que o conforto, um certo conforto, faz com que a gente meio que esqueça de Deus, a gente deixe para lá aquela leitura bíblica, não vá com tanta frequência às reuniões, que agora a gente está sentindo falta, né? Às vezes é bom esse contraste para a gente ver. A gente tem esse problema do ser humano de só valorizar quando perde. Isso aí é algo que a gente tem que ir na contramão. Você ter mais tempo, você vê que a desculpa do tempo ela é relativa, isso eu já começo a falar por mim mesmo. É uma má administração do seu tempo, que se você apertar um pouquinho e der prioridade, você vai ter tempo de estudar, você vai ter tempo de se aprofundar nas escrituras, você vai ter tempo de se aproximar de Deus. E a promessa para quem faz isso é a vida eterna, gente. É você estar na presença do Pai, é você estar na presença do Todo-Poderoso, daquele ser que lá da eternidade construiu tudo, só com a sua palavra. Isso é algo tremendo, é algo extraordinário, é algo que não temos palavras para definir. Então, o que a gente vê? A gente vê que os discípulos que eram tão perto às vezes vacilavam, mas que ainda assim, assegurado pela graça de Deus, tinham a misericórdia de Deus e nessa misericórdia a esperança. Então por isso que eu coloquei esse título, que Jesus Cristo, não só a nossa esperança está nele, em se cumprir o que ele falou, mas é ele no sentido dele ser o responsável por ela, ele ser o mantenedor. Tudo isso que nós vivemos está nos planos de Deus. Por pior que a situação fique, ela pode e eu creio que vai melhorar. Ela vai melhorar a partir do momento em que nós nos arrependermos, a partir do momento que nós buscarmos mais a Deus, e a partir do momento em que nós aumentarmos nossa comunhão com Deus. Aqui na sequência da história da igreja primitiva, nós vemos que todos esses homens aqui, à exceção de João, tiveram mortes terríveis. Mas mesmo assim eles não negaram a Deus e hoje eles estão lá com o Pai. Então essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que, como prometido lá em 2 Crônicas, que se o seu povo se arrepender dos seus maus caminhos e clamar, Deus ele vai dar um alento, ele resolve essa situação, que em breve nós estaremos em nossas igrejas nos confraternizando novamente pela misericórdia dele, que ele é o mantenedor de tudo, e a gente confiar no Deus eterno e bondoso, no Deus majestoso que construiu tudo isso e que em Jesus mantém todo esse. Então, é simplesmente isso. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer hoje, para a gente focar no porvir, para a gente focar em fazer a obra, fazer Cristo conhecido, porque o que salva é a palavra de Cristo, o que salva é o Evangelho, o que salva é Deus sendo conhecido para esse mundo que precisa desesperadamente dele. Amém? Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí no comentário, vou dar um tempinho, ou no grupo que eu estou com o WhatsApp aqui do outro lado aberto. Se não tiver, a gente vai encerrar por hoje, tá? Obrigado, dona Nilza. Aloysio, Keila, Keilinha, que bom que você está aí. Dilson, como o Paulo falou, coronel. Bom. Obrigado, Jessiquinha. Bom, então é isso, meus irmãos. A gente vai agora, amanhã nós teremos uma programação surpresa. No sábado nós vamos ter o nosso presbítero Paulo trazendo uma mensagem para a gente. No domingo nós teremos pela manhã o Wagner trazendo a palavra de Deus para a gente e à noite o pastor Lélio.
E aí a gente vai definir, a gente tem conversado em procurar fazer uma programação que seja boa e edificante para todos. E aí a gente vai conversar, a gente vai acertar, vai ajustar isso e vai soltar no domingo a programação da próxima semana, tá? Enquanto a gente não puder se ver pessoalmente, estarmos em nosso tempo reunido, a gente vai usar esse meio aqui, essa benção, tá? Mãe, você também tá por aí, né? Tá legal? Então é isso. Fiquem ligados que a gente vai, conforme for os trabalhos começando, a gente vai compartilhar nos grupos e também o próprio Facebook avisa. Tá bom? Obrigado por todos. Vamos orar para encerrar. Grandioso Deus eterno Pai, obrigado pela oportunidade, obrigado por termos lido e estudado a Tua Palavra, Deus. Que em nome de Jesus ela fique cada vez mais clara em nossa mente e coração e que possamos, Pai, conhecer o Senhor cada vez mais através dela, que esse é o meio pelo qual nós o conhecemos. O Senhor diz que aquilo que é revelado é nosso e o que não é revelado é do Senhor. Que nós possamos acreditar nessa promessa, Deus, e que nós sejamos gratos, que o nosso coração incendeie cada vez que nós pegarmos nesse livro, que nós o tratemos não como um livro qualquer, e sim como a palavra do Deus vivo, do Deus criador de todas as coisas revelada. Peço agora, Pai, nesse momento, a tua misericórdia e uma solução para essa crise que nós estamos vivendo, Pai. Peço que o Senhor capacite não só as autoridades do Brasil, mas do mundo para lidar com esse problema, que esse problema é mundial. Que o Senhor capacite também os pesquisadores para encontrar uma vacina e um remédio eficaz. Que o Senhor abençoe esse remédio, a pesquisa com esse remédio que é usado contra a malária. Que em nome de Jesus os bons resultados continuem e ele fique como uma solução para isso, se essa for a tua vontade. No nome de Jesus, o Senhor guarde o todo do nosso país, seja a situação de saúde, seja a situação econômica, que o Senhor guarde os profissionais de saúde, Pai, que estão exaustos porque eles têm trabalhado mais do que o normal. Que em nome de Jesus o Senhor guarde suas famílias também, assim como todos os outros profissionais que precisam ir à rua buscar o seu pão do dia a dia, Deus. Não nos desampare, Pai. Que nós possamos trazer à memória essas promessas maravilhosas que o Senhor nos deu, Pai. Que no nome de Jesus, naquele momento em que nós estivermos desolados e que nós estivermos beirando a desesperança, que o Senhor recobre. Que o Senhor recobre que o cristão, que aquele que está em ti, não é para ter desesperança, não é. Ela vem e mostra o Deus maravilhoso ao qual nos servimos. Que, Senhor, o Senhor cuide de cada família, de cada um que está aqui, de cada um que vai ver para frente. Que o Senhor nos capacite no sustento no material, Deus. Que pedimos a tua misericórdia. Ensina-nos, Pai, a clamar, ensina-nos a pedir, ensina-nos a orar e pedir em nome do teu Filho, para a honra do Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Obrigado, boa noite e até amanhã.